Boa tarde a todos. Meu nome é Glaziele Jardim. Eu vou apresentar o seminário para a disciplina de melhoramento animal com o professor Vânios. E o meu seminário tem como tema melhoramento genético e qualidade de abelhas rainhas matrizes selecionadas para a produção de mel. Esse seminário foi baseado no artigo que foi escrito por Renata Valéria, Kátia Pérez e Lionel Segg. A abelha ela é uma espécie animal de extrema importância agrícola e apresenta na sua colônia uma estrutura interna de subfamílias, e isso devido à poliandria da rainha, que aumenta a diversidade genética entre a colônia. Isso resulta, na maioria das vezes, na falta de homogeneidade na produção das colmeias dos apiários, fazendo-se necessário a substituição das rainhas por colônias menos produtivas por rainhas melhores, mais produtivas. E a análise conjunta das diferentes características anatômicas, fisiológicas, comportamentais e dos desempenhos relacionados à qualidade genética da abelha rainha, ela é descrita em vários países do mundo, sendo as condições sanitárias da colônia de importância considerável por as doenças reduzirem significativamente a longevidade e o peso de emergência das abelhas hospedeiro, o que tem levado pesquisadores tanto no Brasil e em outros países a incluir o comportamento higiênico em seus programas de seleção das rainhas com alta qualidade genética, principalmente nas últimas décadas, que vem ocorrendo um acentuado enfraquecimento e perdas de colônias de abelhas no mundo todo, sendo que no Brasil as mortalidades em massa não são associadas a parasitas ou patógenos, mas sim a exposição aos agrotóxicos. O aumento da produção é um dos objetivos do melhoramento genético de abelhas, sendo essencial a escolha das colônias matrizes para serem doadoras de larvas para a produção de rainha, utilizando métodos padronizados e confiáveis, que considerem a ação conjunta de qualidade genética das abelhas e das condições ambientais, bem como avaliar as características comportamentais e produtivas de abelhas africanizadas. E a qualidade genética das abelhas, da abelha rainha, ela está relacionada com sua expressão fenotípica comportamental, elas serem livres de doenças e pragas e apresentarem um bom desempenho produtivo. O polihíbrido abelha africanizada, também conhecida como abelha brasileira, ela apresenta alta tolerância a doenças e pragas devido à sua capacidade de detectar e remover crias mortas, doentes ou parasitas do interior do ninho, que consiste na característica fenotípica chamada de comportamento higiênico. Este comportamento higiênico é uma das características do diferencial das abelhas africanizadas em relação às espécies de abelhas europeias, por exemplo. Onde a abelha africanizada ela vai apresentar um alto nível de comportamento higiênico, uma eficiência que é herdada das abelhas africanas mesmo, consiste também na extração e eliminação de crias doentes e o comportamento de grooming que permite eliminar um grande número de parasitas, o que confere a alta tolerância dessas abelhas a doenças, dessa forma evitando a utilização de produtos químicos para controle e tratamento. Em um programa de melhoramento é necessário considerar também a influência dos fatores ambientais na expressão do traço, do comportamento higiênico, bem como na morfologia, comportamento e distribuição das abelhas africanizadas, considerando a alta variabilidade genética dentre dessas populações. A pesquisa foi realizada no apiário experimental do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa pesquisa ela iniciou após a transferência de 30 colônias de abelhas do polihíbrido africanizada Apis mellifera com rainhas fecundadas naturalmente, instaladas em colmeias padrão modelo Langstroth numeradas.
e todas as famílias de abelhas, elas foram doadas por apicultores que são colaboradores localizados na região do litoral e zona da mata sul de Pernambuco, que povoam seus apiários com enxames capturados na natureza em caixas iscas. O registro dos dados das colmeias iniciou em janeiro de 2014, com inspeções quinzenais, finalizando em fevereiro de 2016, e a pesquisa contou com 2 fases experimentais, onde a primeira foram coletados dados referentes às características comportamento higiênico, postura da rainha e produção de mel. E além dos dados coletados que eu mencionei anteriormente, foram realizados 9 testes de comportamento higiênico entre março de 2014 e março de 2015, utilizando-se o método de perfuração das células de cria, onde estabeleceu-se o critério de considerar higiênicas as colônias com percentual de limpeza igual ou superior a 80%, intermediária de 50% e não higiênica abaixo de 50%. Nas inspeções quinzenais foram contados os números de quadros com crias, alimentos, o pólen e mel, cera alveolada, quadro vazio, presença de rainha e realeiras. E o comportamento defensivo das abelhas, ele foi avaliado por meio da metodologia de análise subjetiva de campo, onde qualifica o comportamento das colônias em colônia supermansa, colônia mansa, defensiva e superdefensiva. E as avaliações, elas foram realizadas, portanto, em 9 repetições, sempre pelo mesmo observador no período da manhã, entre as 8 e 11 horas da manhã. A produção de mel das colônias foi avaliada mediante a pesagem das melgueiras instalada em cada colmeia no período de alto fluxo nectarífero, e a estimativa da produção de mel foi obtida pela diferença entre o peso da melgueira com quadro sem mel e o peso da mesma melgueira contendo quadro cheio de mel. A pesagem das melgueiras das colônias que tiveram suas rainhas substituídas por rainhas selecionadas foi realizada após 60 dias da introdução da nova rainha, e as colônias que tiveram suas rainhas substituídas naturalmente permaneceram sendo acompanhadas, e quando emergia uma nova rainha, filha da rainha que morreu, a colmeia permanecia com o número primário seguido de uma letra do alfabeto, conforme a sequência de substituição da rainha, que ocorresse a substituição da rainha. Por exemplo, C1, C1B, C1C. Então, com os dados coletados da primeira fase experimental, foram estabelecidos critérios para a atribuição das notas de cada colmeia de acordo com cada característica, sendo que essas notas elas foram estabelecidas, foram dadas de 0 a 10. Então, para comportamento higiênico, por exemplo, nota 10, onde teria 95,1 a 100% de limpeza, nota 8 para 80 a 85% de limpeza, menor que isso teria menos que 80% de limpeza. Para a postura da rainha, nota de 0 a 10, equivalente ao número de quadro com crias. Produção de mel, teve nota 0, menor que 1 kg de mel por colmeia, e nota 10, com no mínimo 10 kg de mel por colmeia. E a defensividade teve nota 10 para a colônia considerada supermansa e nota 0 para a colônia superdefensiva, com abelhas atacando que perseguem. E para o cálculo da média ponderada das colmeias, das colônias, para a seleção das melhores rainhas como matrizes, estabeleceu-se que o peso do comportamento higiênico seria o maior, com peso 40, por essa característica estar diretamente relacionada com a resistência à doença e a sanidade da colônia, e as demais variáveis, como a postura da rainha, a produção de mel e a teria peso 20 cada, como é possível verificar
nessa fórmula, e tudo isso que eu falei seria dividido por 100. Já na segunda fase experimental foram produzidas rainhas filhas das matrizes selecionadas utilizando o método Dolittle. Foram introduzidas 20 rainhas de primeira, segunda e terceira geração nas colônias do apiário experimental da universidade, sendo que essas foram fecundadas com zangões disponíveis na natureza, e após 20 dias foi realizada a pesagem das melgueiras para mensurar a produção de mel. Também foram registrados a produção de mel das colônias classificadas como grupo de controle, que são as colônias sem estimativa de seleção, colônias matrizes e colônias com rainhas fecundadas de primeira, segunda e terceira geração, a RS1, RS2 e RS3. E com a finalidade de comparação foi registrada a produção de mel dos apiários dos apicultores parceiros. Com a média dos testes de comportamento higiênico, verificou-se que 67% das colônias testadas elas apresentaram um alto grau de comportamento higiênico, né? E quanto ao desempenho de postura da rainha, observou-se que as rainhas realizaram postura todos os meses do ano, ocorrendo redução na média do número de quadros, com crias apenas nos meses de maio, junho, julho e agosto, que corresponde ao período de chuvas contínuas, né? Então é possível verificar nessa figura aqui a média, onde maio, junho, julho e agosto tem o menor o menor desempenho de postura. No início do experimento, em março de 2014, os pesquisadores observaram o comportamento defensivo de das operárias de cada colmeia, né? E como havia mencionado, classificada como mansa, super defensiva. E após um ano de manejo quinzenal, verificou-se que apenas 17% das colônias ainda apresentavam comportamento defensivo, mas que reagiam bem à manipulação de fumaça, tornando possível seu controle, e as demais, as outras foram classificadas como sendo mansas, né? Observou-se também que apenas 47% das 30 colmeias estocaram mel nas melgueiras. Resultados semelhantes também foram observados nos apiários dos apicultores parceiros, onde 41% das colônias armazenaram mel em melgueiras, o que demonstra a falta de homogeneidade produtiva das colônias, refletindo uma produção de mel subestimada de uma alta variabilidade genética das colônias avaliadas. Observou-se também a presença das colônias em que as abelhas operárias puxavam a cera das melgueiras, mas não apresentavam aptidão para armazenar o mel. Então, na tabela aqui ao lado, podemos verificar a produção de mel por quilo colmeia das colônias da universidade, classificadas como a colônia, sendo A, as colônias com média de seleção maior ou igual a 8, a B, colônias sem estimativa de média de seleção, e C, colônias dos apiários dos apicultores parceiros. Os pesquisadores também verificaram que as colônias que apresentaram média de seleção superior a 8 foram as colmeias C4B, C7B, C10B, C14B, C28C e C30B, as quais elas foram classificadas como colônias matrizes elite e apresentaram alto grau de comportamento higiênico. As demais colmeias, elas todas tiveram índice entre 2,4 e 7,2. Então, com a obtenção dos índices de seleção, foram escolhidas as colônias que apresentaram índice igual ou maior que 8 para serem doadoras de larvas para a produção de rainhas selecionadas. Foram produzidas rainhas de primeira geração filhas das matrizes da C7, a C10B, C14B e C30B.
e de segunda geração foram produzidas rainhas das matrizes CRS24, CRS4B, respectivamente, filha das rainhas C14B e CRS4. Analisando a média da produção de mel das colônias com rainhas de segunda e terceira geração, a RS2 e RS3, e das colônias utilizadas como controle no apiário experimental, verificou-se que as médias de produção das colônias foram o RS2 de 12,9, das colônias RS3 igual a 13, e das colônias controle 9,8, né, 9 kg por mel, apresentando assim as colônias com raízes de segunda e terceira geração uma média de produção de mel de 24,1 e 24,6% respectivamente, superior à média da produção das colônias utilizadas como controle na universidade. Portanto, na tabela, na figura 2, é possível verificar as médias de produção de mel das colônias de segunda e terceira geração com um índice bem maior do que as demais, né? Como por exemplo dos apicultores parceiros, que é apenas de 6,6. Sendo assim, conclui-se que as características comportamentais e produtivas avaliadas e a fórmula de cálculo para a obtenção da média de seleção, ela foi eficiente para o estabelecimento de um programa de seleção de rainhas matrizes, e também que a capacidade efetiva de sucesso do programa de seleção, ela foi comprovada com o crescente aumento percentual na produção de mel das colônias selecionadas. Aqui está a referência do artigo que eu tirei, e agradeço a atenção.